Este vídeo tem como objetivo discutir, sob uma perspectiva técnico-jurídica e ecológica, a seguinte tese: não existe a possibilidade de criação de santuários no Brasil. A ideia de santuário tem sido frequentemente evocada em discursos ambientais, muitas vezes com boa intenção, mas com sérias imprecisões conceituais. Aqui, demonstramos que o uso deste conceito no Brasil revela desconhecimento da legislação ambiental vigente e dos fundamentos científicos da biologia da conservação. O que é um santuário? Internacionalmente, o termo santuário de vida silvestre refere-se a áreas protegidas com base no princípio de não interferência humana. Segundo o estudo de Gorbunov et al. 2019, esses espaços são concebidos como ambientes de proteção absoluta, nos quais a intervenção humana é completamente excluída, incluindo manejo, monitoramento intensivo e qualquer tipo de uso comercial. O fundamento é ético e filosófico. A vida silvestre teria direito à existência sem a intervenção do ser humano. Esse modelo é encontrado, por exemplo, na Rússia, Índia e em algumas reservas particulares em países da Ásia Central. É importante observar que esses santuários são fortemente baseados na moralidade ecológica, na ideia de que a natureza deve ser preservada de forma integral, com o mínimo de contato humano, inclusive excluindo atividades de pesquisa que envolvam coleta de amostras. No entanto, tal conceito exige condições ecológicas, culturais e políticas muito específicas, além de elevado grau de fiscalização e aceitação social. A legislação brasileira e o SNUC. No Brasil, o arcabouço jurídico que regulamenta a proteção da natureza é a Lei nº 9985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC. Essa norma define de maneira clara as categorias oficiais de unidades de conservação, dividida em dois grandes grupos: unidades de proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. O objetivo central dessas unidades é preservar a natureza, permitindo apenas o uso indireto de seus recursos naturais. E unidades de uso sustentável, área de proteção ambiental, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, reserva particular do patrimônio natural, entre outras. Essas categorias permitem o uso direto dos recursos naturais, desde que de forma sustentável. O SNUC estabelece critérios técnicos, diretrizes de gestão, planos de manejo obrigatórios e participação social. Não há, em nenhuma instância da legislação brasileira, a previsão legal da categoria santuário. Ademais, os objetivos de proteção integral, muitas vezes atribuídos ao conceito de santuário, já estão plenamente contemplados por categorias como estação ecológica e reserva biológica. Por que o conceito de santuário é inaplicável no Brasil? A realidade brasileira, marcada por elevada pressão antrópica, desmatamento, espécies invasoras e conflitos fundiários, demanda uma abordagem ativa na conservação da biodiversidade. O conceito de não intervenção, próprio dos santuários internacionais, é incompatível com a necessidade de ações de monitoramento populacional de espécies ameaçadas, restauração ativa de ecossistemas degradados, controle de espécies exóticas invasoras, reintrodução de espécies nativas e educação ambiental e envolvimento comunitário. Na prática, a ausência de manejo nessas áreas resultaria na degradação ainda maior de ambientes naturais. Além disso, a exclusão total da presença humana é irrealista diante das ocupações históricas, culturais e da diversidade de arranjos socioambientais existentes no território nacional. Consequências do uso indevido do termo santuário. Quando grupos civis ou organizações usam o termo santuário para designar áreas que não possuem reconhecimento oficial pelo SNUC, geram desinformação e insegurança jurídica.
Isso dificulta o trabalho de profissionais da área ambiental, especialmente biólogos, gestores públicos e membros de conselhos de unidade de conservação, cujas decisões devem se basear em legislação consolidada e planos de manejo aprovados. Além disso, há casos em que ONGs e ativistas promovem estruturas denominadas santuários sem qualquer respaldo técnico ou plano de manejo, muitas vezes captando recursos públicos ou internacionais de forma pouco transparente, o que prejudica a imagem de organizações sérias e comprometidas com a causa ambiental. Onde o termo santuário faz sentido? Em países como a Índia, o termo santuário tem amparo legal e corresponde a uma categoria formal de proteção. Contudo, mesmo nesses contextos, os desafios são inúmeros. Conflitos com populações locais, insuficiência de fiscalização, degradação e exploração ilegal de fauna e flora. Portanto, o uso do termo santuário faz sentido apenas quando existe respaldo normativo, diretrizes técnicas claras e estrutura administrativa compatível. No Brasil, o uso indiscriminado do termo, além de tecnicamente incorreto, compromete a efetividade das políticas públicas ambientais. O Brasil dispõe dos sistemas mais avançados de conservação da biodiversidade do mundo, o SNUC. As categorias ali previstas foram desenvolvidas com base em fundamentos científicos e ecológicos modernos, alinhadas com tratados internacionais como a Convenção sobre Diversidade Biológica, de 1992. Para aqueles que desejam contribuir com a conservação da biodiversidade, recomenda-se atuar por meio dos instrumentos legítimos disponíveis: criação de reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, apoio à criação e manejo de unidades de conservação públicas, participação em conselhos gestores e incentivo à pesquisa científica. Finalizamos reforçando a tese central: não existe nem é necessária a criação da categoria santuário no Brasil. A defesa da biodiversidade exige base legal, técnica e científica sólida. O compromisso ético com a conservação passa necessariamente pelo respeito à legislação ambiental brasileira.